Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com mais um episódio do programa Inteligência Policial e desde já eu peço aí a vocês, telespectadores, inscritos do canal, que curtam esse vídeo, compartilhem, porque quando você curte e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo, esse assunto é relevante, então ele indica a outras pessoas, assim o canal cresce e assim a gente consegue manter aí o canal. E hoje estamos aqui com o excelentíssimo Dr. Vasconcelos, delegado seccional. E boa noite, doutor. É um prazer ter o senhor aqui no programa. Há tempos a gente quer trazer o senhor aqui, mas a gente sabe que é uma carreira corrida, né? Então a gente já agradece e os telespectadores também solicitavam isso há muito tempo. A gente gostaria que o senhor se apresentasse, né, e contasse um pouco sobre a carreira. Vamos lá, primeiramente boa noite Matos, boa noite Braga, boa noite a quem está nos assistindo, né, agora, primeiramente eu tenho que consignar que é um prazer estar aqui com vocês, né, faz tempo que a gente está tentando agendar essa data, né, mas até em razão dos nossos compromissos, compromissos de vocês também, não vinha dando certo, mas agora, se Deus quiser, vamos bater um papo aqui a respeito de segurança pública, a respeito de polícia, né, especialmente voltado aí para o público, não só para o público interno, né, o nosso pessoal da área de segurança pública, mas principalmente também para o público externo, que a gente pode eventualmente passar algum tipo de informação que possa ser relevante. Pois bem, falar da gente é sempre complicado, né? Eu particularmente prefiro falar sempre dos outros, né? Como o blog é de segurança pública, eu vou tentar fazer um retrospecto da minha carreira na Polícia Civil, assim, o mais breve possível, e deixar outros segmentos aí um pouco de fora, né? Até porque o assunto básico é esse. Eu ingressei diretamente como delegado em 1988 na Polícia Civil de São Paulo, né? Portanto, aí, em junho de 1988, então eu já estou com 34 anos na carreira de delegado de polícia no estado de São Paulo, né? Minha primeira cidade foi aqui na região de Catanduva, uma cidadezinha chamada Paraíso, uma cidade muito acolhedora. Depois eu tive diversas passagens por outras cidades ali na região de Catanduva. Depois de alguns anos eu me removi para essa região aqui de Bebedouro, mais especificamente para Monte Azul Paulista, e onde eu fiquei por 2 anos, e logo em seguida, salvo engano, no final do ano de 1994, eu me removi para Bebedouro, a convite do então delegado regional, o Dr. Mário Nicolino, para que eu assumisse aqui a Delegacia de Investigações Gerais, que tinha acabado de ser inaugurada, né? Acabado de ser criada, inaugurada, e onde por 10 anos, por um bom tempo eu acumulei também a Delegacia de Entorpecentes e também a DIG. Depois eu fiquei apenas com a Delegacia de Investigações Gerais, que é a DIG, onde com certeza foi o meu maior poço de conhecimento da polícia, de uma forma geral, da segurança pública, da realidade policial propriamente dito, né? Eu adquiri nesses 10 anos. Depois disso, salvo engano, em março de 2005, eu assumi a Delegacia Seccional de Polícia aqui de Bebedouro, né? Para quem não sabe o que é uma Delegacia Seccional de Polícia, é uma espécie de micro-região, aqui no nosso caso aqui de Bebedouro, é uma espécie de gerência. Você deixa de ser um delegado, vamos chamar assim, de rua, de atendimento ao público, e passa a ser uma você passa a ser um gestor, administração de todas as delegacias subordinadas, todas as de Bebedouro, e também dos municípios circunvizinhos aqui de Itaiúva, Taiaçu, Vista Alegre do Alto, Pirangi, Viradouro, Terra Roxa e Monte Azul Paulista também, né? Fora Bebedouro. São 8 cidades que congregam aqui a região. Você passa a ser um gestor, aí você tem outras atribuições, né? Muito mais focadas na administração, desde você comprar caneta através de licitação, comprar cadeira, mesa, fazer as diversas delegacias de polícia funcionarem. Aqui nós tínhamos, né, e temos atualmente aproximadamente 16 unidades policiais aqui na região. Então isso precisa funcionar, isso gasta luz, gasta telefone, precisa comprar computador, precisa repor, os equipamentos quebram, né? A gente costuma dizer que o crime
é dinâmico, né? E o criminoso se adapta a essa dinâmica da criminalidade. Talvez o que hoje é o grande problema seja o tráfico de drogas, amanhã ou depois possa ser outra coisa. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o principal problema, o principal desafio das forças de segurança aqui em Bebedouro e na região é o tráfico de drogas. Ô doutor, foi estourado aí recentemente aí um local onde tinha jogos de azar, caça-níquel, que você podia estar falando pra gente sobre essa ocorrência aí? A polícia, aliás, a Delegacia Seccional de Polícia aqui e o departamento nosso de Ribeirão Preto, a gente sempre faz parte das nossas diretrizes, sempre está cobrando das delegacias de polícia que combatam a prática de jogos de azar, especialmente jogos eletrônicos, né? Jogo do bicho também, mas todos eles, né? Porque por trás dessas aparentes pequenas infrações penais, porque infelizmente a gente acaba... mas pegou o cara, o seu Zé do bar lá, que um coitadinho, mas estava lá, né? Estava entrando lá o dinheirinho dele e tal, mas por trás disso tem verdadeiras organizações criminosas, que muitas vezes estão corrompendo agentes públicos. Quem são agentes públicos? Corrompendo policiais, fiscais, para aquilo poder funcionar. Então é importante que a Polícia Civil, não só a Polícia Civil, qualquer força policial pode se combater isso. Porque a partir do momento que você chega num bar que você está vendo que tem aquele bingo eletrônico lá, aquilo lá é legal. Então qualquer agente policial, né, independente da força policial, pode ir lá e tomar providência. Mas a Polícia Civil se preocupa. Eu me preocupo com isso, né? E agora, esta semana, nós desencadeamos uma pequena operação através da Delegacia de Investigações Gerais, aqui do Dr. Paulo, que é o titular. Nós apreendemos em pelo menos 4 pontos comerciais aqui da cidade, bares, lanchonetes, né, equipamentos que propiciam a prática do bingo eletrônico, que se consiste numa Smart TV, basicamente como essa, né, e numa pequena maquininha de apostas. Aquilo é tudo eletrônico, praticamente você não vê nada. Você fala, eu quero apostar tanto. Você aperta lá, espera o horário que vai sair o sorteio. Se você vai ganhar, a pessoa te paga. Isso é jogo de azar, né? Ele em si é uma coisa, vamos falar assim, é nocivo. Talvez não. Exceto quando a pessoa se vicia naquilo. Porque nós temos casos em que muitas famílias, muitas pessoas se viciam na prática de jogo de azar, principalmente em caça-níqueis, né? O caça-níquel aqui em Bebedouro, nós já tivemos uma época dos caça-níqueis, né? Que era mais clássico, aquele de você colocar... Primeiro era a moeda, né? Depois era a cédula. Agora, o que a gente tem observado em matéria de jogo eletrônico de azar, agora são os bingos eletrônicos. É uma central que funciona em outro lugar, é tudo via internet, né? E eles costumam instalar esses televisores nesses pequenos bares e botequins aí de bairros da cidade. Às vezes até na área da central da cidade também, como nós achamos um ontem, né? E nós vamos estar atentos a isso. Nós vamos fazer disso uma prioridade absoluta, nós vamos deixar de investigar homicídios, roubos? Não. A prioridade nossa vai ser sempre os crimes mais graves. Mas tenha certeza, nós vamos estar sempre cobrando que as delegacias se preocupem com isso, porque por trás dessas pequenas infrações penais, aparentes inocentes infrações penais aí, tem sempre uma organização criminosa ganhando muito dinheiro e muitas das vezes subornando agentes públicos. Agora, doutor, saindo um pouco do gestor e indo ao início de carreira, porque o pessoal tem muita curiosidade, assim, a gente sempre pergunta, fizemos a mesma pergunta para o doutor Abad, qual operação assim que o senhor pode destacar no início de carreira, que o senhor tenha êxito nela, que o senhor tenha essa lembrança que ficou marcada, senhor? Olha, assim, nós já fizemos aqui grandes operações policiais, aqui em Bebedouro. As grandes operações policiais acabaram, as principais atingiram agentes políticos, né? Agentes públicos, né? Mas eu, assim, sinceramente não é nela, por exemplo, que tinham cartas marcadas, Operação Alba Branca, foram operações grandes. Nós tivemos a Operação Delta Fake, né? Que o Delta Fake foi no caso investigando possíveis irregularidades no Detran, né? Cartas marcadas foi aqui na prefeitura, né? Salvo engano foi em 2010 também, 2010. Sobre a operação da merenda que teve, qual que é o nome da operação? Essa foi Alba Branca. Alba Branca. Tá? São grandes operações, tá? Mas, sinceramente mesmo,
o prazer de ser policial, o gostoso de ser policial, não é nessas grandes operações. Elas são importantes, elas são muito bacanas, elas são, né? Eu particularmente, né? A gente estava comentando aqui em off, né? Agora há pouco, né? A gente acaba se recordando de pontos na nossa carreira. E quando eu só fazendo uma retificação, quando eu falei da época de DIG, os 10 homicídios, me recordei agora, em 2000, não 2010. 2010 já era seccional. 2010 foi a Operação Cartas Marcadas, se não me engano. Né? Então, assim, nas pequenos serviços. Né? Eu me lembro quando, no meio da minha passagem pela DIG, eu já era delegado há algum tempo, nós esclarecemos um furto de um carrinho velho. Eu lembro a cor, era um Fusca vermelho, desbotado, velho, tudo fudido. Né? E aquilo entrou numa vala comum pra gente, assim, uma coisa assim, né? A gente trabalhava num ritmo, a gente tinha muitos policiais, tinha uma equipe boa. Então, assim, a gente às vezes tinha dia que a gente esclarecia 15, 20 casos num dia. Vai a fila. O fluxo de serviço. Sabe? Então, assim, era assim, uma coisa, né? E nós recuperamos esse Fusquinha. Né? E, assim, entrou. Aí chamamos a vítima, era um senhor, eu não me lembro exatamente. Parece que ele usava o Fusca para fazer várias coisas. Ele, se não me engano, ele mexia com jardinagem, limpeza de terreno, era lavrador, sabe? Aquilo era a vida dele. Né? E de repente eu escuto um senhor chorando lá fora. A gente estava naquela agitação dentro da delegacia e tal, e o senhor chorando. Eu falei, o que é? Ele falou, não, ele não consegue falar para agradecer, de tanto que ele chorava. Né? Esse senhor, sabe, judiado, você vê que pelo tempo, judiado pelo serviço braçal. Né? E assim, aí aquele dia eu fui para casa à noite, saí tarde da delegacia, já eram as 10 da noite, eu fiquei pensando naquilo, aquele homem saiu, ele não conseguia parar de chorar para te agradecer. Cada um. Passava gente na rua que ele pensava que trabalhava na delegacia, ele agradecia também. Não é forma de expressão. Na época a gente tinha um preso que tomava conta da delegacia para nós, autorizado pelo juiz, ele agradecia o cara também, era preso, que era resultado da faxina, ele agradecia, sabe? E aquilo foi marcando. Eu falei assim, puxa vida, né? Quantas vezes, eu já tive vezes aqui de recuperar a caminhonete, na época aquelas caminhonetonas D20, né? Ladrão entrar na casa, levar tudo que tinha desses bacanas da cidade, desses burguês da cidade aqui, o cara mal olhava na sua cara na delegacia. Ainda reclamava porque ficava lá 10 minutos esperando. Né? Esperando porque a gente estava fazendo outra coisa. Né? E às vezes você recuperava, você não tinha um obrigado. E essas pessoas, né, simples, e depois a gente vai compreender, falou, aquilo para ele era tudo. Então, por exemplo, às vezes quando a gente recuperava uma caminhonete com um burguês desse, às vezes até tinha seguro, aquilo lá não tinha na época, né, o bebedor era muito rica também na época. Então o cara perdeu a caminhonete, já comprou outra. Laranja dava mais dinheiro. Com 30 alqueires de laranja aqui, isso era milionário praticamente nessa época. Né? Hoje com 30 alqueires de terra, se você não trabalhar bacana, você não vive. Né? Então assim, aí eu fiquei, puxa vida, né? Então isso que é bacana, né? O bacana é você tá no mercado, por exemplo, ou até eu tô comentando isso também, até hoje isso ocorre. Porque na minha época de DIG não tinha muito, não tinha internet, ela era embrionária, e os meios de comunicação disponíveis em Bebedouro eram as rádios, as rádios AM. Rádio Nova, Rádio Bebedouro. Na Nova, o finado Seu Eli, o saudoso Seu Eli Simões, na Rádio Bebedouro. E na Nova, lembro do Paulo também, né? Assim, a gente frequentava, os repórteres era todo dia, e a gente dando entrevista, passando para a população, olha, hoje prendeu fulano, hoje fulano, né? Então assim, é prazeroso porque às vezes você está no supermercado fazendo compra e você está conversando com alguém escuta a tua voz, te reconhece pela voz, aí vai falar, seu doutor Vasconcelos, bacana, parabéns, né? Então pessoas simples que vão lá e te agradecem, né, pelo que você faz, ou às vezes quando você recupera,
né? Eu, por exemplo, né, cansei assim de pessoas virem me procurar. Às vezes você está num evento qualquer, a pessoa senta e fala, olha, eu vim aqui te agradecer, lembra que... Eu nem lembro. Aí ele começa a contar a história, eu não lembro de pessoas, tenho dificuldade de memorizar imagens de pessoas, mas eu memorizo muito bem histórias, situações. E a pessoa senta e vem te agradecer por coisa que foi 20 anos atrás, 15 anos atrás, né? Isso ninguém paga. Isso que é o bacana de ser polícia, né? Isso que é o bacana, né? Se você não se sente satisfeito com isso, tá? Você está na profissão errada. Porque para mim isso que é prazeroso, né? Eu repito, fazer as grandes operações é muito chique, muito bacana. Mas o prazer de ser polícia estadual, de colaborar para combater a criminalidade na cidade que você mora, no município que você vive, que a sua família anda, né, que você transita, né? Quando você tira um mala da rua, né, que você joga ele na cadeia porque ele fez coisa errada, né, aquilo é prazeroso. É prazeroso demais quando você sabe que você fez um serviço bacana e que aquela pessoa que fez o mal para outro, né, você conseguiu identificá-la, você conseguiu responsabilizá-la, você conseguiu fazer com que o judiciário o reprimisse, que o Ministério Público o reprimisse, né? Então isso que é bacana de ser polícia. Isso ninguém paga, ninguém tira da gente, né? Por isso que eu reporto, não entre na polícia esperando participar ou ser o protagonista de uma grande operação. Tá? Se isso acontecer, ótimo, bacana. Eu poderia ficar falando aqui disso, mas não vem o caso. O bacana, o prazeroso está no conjunto das suas pequenas ações, né? Isso que te dá um prazer de você falar, porra, valeu a pena ter trabalhado 30 e tantos anos na polícia. Eu fiz minha parte, fiz o melhor que eu pude, trabalhei para a sociedade. Fiquei rico? Não. Estou saindo pobre? Não. Estou saindo com uma condição de classe média, né? Média baixa ou média alta, depende. Não, o delegado ainda sai um pouquinho melhor, vamos dizer assim. O investigador não sai tão bem, mas sai com classe média, né? Sai bacana, sai com os filhos formados, né? Então isso que é o chique, isso que é o bacana de ser polícia, né? Polícia estadual, seja PM, seja SPC, agente, seja policial penal, né? Fazer ser prazeroso, fazer seu serviço bacana. Porque se você está mantendo o cara lá encarcerado direitinho, sem corrupção, fazendo ele pagar a pena dele direitinho, é a mesma coisa. Guardado as proporções, é a mesma coisa daquele do polícia, do PM que está correndo na rua para capturá-lo. Cada um fazendo a sua parte. A PC fazendo um inquérito bem feito para segurar a cana que foi dada na rua, né? Do policial militar. O Ministério Público, né? Fazendo valorizar o serviço que nós fizemos. A Justiça respaldando, se for o caso, porque a Justiça também a gente não pode esperar. Ela tem que ser isenta, né? O importante é que a gente faça a nossa parte, faça bem feito, faça com amor, com dedicação, né? Se você sentir prazer nessas pequenas coisas, nesses pequenos trabalhos, aí sim eu posso dizer, tu é polícia. E você sabe que está na profissão certa, né? Doutor, o senhor é professor da academia da HTPOL, da Academia da Polícia Civil? Exatamente, né? Eu sou professor concursado, né, da Academia da Polícia Civil de São Paulo, na disciplina de investigação policial. A parte de investigação Investigação policial. Tudo que se diz respeito à investigação policial, essa disciplina, aqui, né, neste caso eu funciono aqui no Núcleo de Ensino de Ribeirão Preto, né, para que os alunos possam ter os alunos o pessoal que está nos assistindo e que tem vontade de ingressar nos quadros da Polícia Civil, né. Nós temos a Academia Central, a Academia de Polícia em São Paulo, que fica lá na cidade universitária, na entrada ali, né, no bairro do Butantã, né, que ali é onde são feitos lá os principais cursos de formação. Mas nós temos também, em cada sede de departamento, né, nas macro-regiões, na sede das macro-regiões, que nós temos aqui no estado de São Paulo, como Ribeirão Preto, Araçatuba, São José do Rio Preto, Bauru, São José dos Campos, Campinas, Presidente Prudente e tantas outras, salvo engano, são 10 no interior. Nós temos um núcleo da Academia de Polícia. Nós temos uma unidade de ensino que é descentralizada de São Paulo. E aqui também, nessas unidades, tem os seus próprios professores concursados. Então eu sou professor aqui do núcleo de
Ribeirão Preto dessa disciplina. Aí dentro disso a gente acaba ministrando aula de diversos assuntos. Minhas últimas aulas ministradas foi basicamente sobre gestão de recursos humanos, que é um tema que eu domino bem, porque há bem mais de 10 anos como delegado seccional, sou chefe de setor de pessoal, né? Sou gestor de pessoas, então é um tema que eu não tenho nenhuma dificuldade para passar para os alunos. Então né? não é convite, é um concurso interno. É um concurso interno, não é convite, você precisa prestar um concurso. Concurso extremamente concorrido, você tem que fazer monografia, você tem que fazer apresentação. É aberto a todos ou tem algum policiais, requisito? Independente da carreira. Tá? Você pode ser até um auxiliar de papiloscopista, você pode ser um agente policial, você concorre no mesmo grau com um delegado de polícia. Quem for o melhor leva no concurso. Doutor, falando em estrutura de polícia civil, o quadro atual, como que o senhor pode dizer sobre a parte quantitativa de policial? Bom, qual que é o principal gargalo da Polícia Civil de São Paulo hoje? Pelo menos aqui em nível de interior. Defasagem de recursos humanos. Em praticamente todas as carreiras policiais. Escrivão, investigador, delegado, principalmente. Está faltando gente. Nós estamos precisando de gente. Né? A academia tem feito aí os concursos, mas ainda não tem suprido as nossas necessidades mínimas. Né? Esse é o grande gargalo. Então isso traz consequências não só para a própria segurança pública, mas também para os policiais que estão trabalhando, que ficam um pouco mais sobrecarregados. Em contrapartida, é importante que se diga, nós evoluímos positivamente muito bem em dois aspectos. Recursos materiais, de uma forma geral. Então, por exemplo, viaturas, nós estamos recebendo viaturas novas, aí pena que a gente não pode também ficar fazendo propaganda, que são muitas viaturas descaracterizadas que nós estamos recebendo. Uma nova filosofia agora, implantada pelo último delegado-geral de polícia, né? Porque não fazia sentido você ser uma polícia investigativa e você, para cada 4 viaturas ou 5 viaturas caracterizadas que você tinha uma descaracterizada. Você está investigando, não tem que mostrar que você está passando na frente da casa do suspeito. Então, nós estamos recebendo muita viatura, nós temos recursos, assim, não faltam recursos básicos nas delegacias, né? Porque apesar de uma dificuldade aqui ou outra ali, né, os recursos estão vindo, eles são descentralizados, como eu já expliquei anteriormente, e nós evoluímos também muito na questão de ferramentas tecnológicas de apoio à investigação policial. Né? Hoje nós temos, pelo IC, um laboratório de DNA de primeiro mundo. Tá? Nós temos o nosso serviço de papiloscopias também de primeiro mundo. Enfim, nós temos diversas ferramentas, muitas delas a gente não pode citar, porque são da área de inteligência policial. Né? Então são ferramentas que a gente não pode passar para o público externo, só seria apenas para o nosso público interno. Né? Então, assim, que se reconheça também, há um esforço muito grande dos últimos delegados gerais no sentido de tentar compensar também essa falta de recursos humanos com ferramentas modernas. Né? Eu costumo dizer que na minha época de DIG, assim, basicamente, assim, no finalzinho a gente já tinha uma câmera fotográfica digital, uma coisinha ou outra, um computador lá usado. Mas por muito tempo a gente investigou muita coisa, esclareceu muita coisa com máquina de escrever, papel sulfite e um aparelho de fax. Tá? Quantas vezes a gente precisava fazer um reconhecimento fotográfico, né, de uma pessoa que tinha uma foto, por exemplo, na DIG de Barretos ou DIG de Ribeirão. Então passava um fax daquela foto que havia preto e branco para a pessoa reconhecer. Devia ficar tão legível, né? Uma coisa horrível. Né? Hoje não, hoje você faz isso no seu celular pessoal. Em tempo real. Em tempo real, né? Com riqueza de detalhes. Então nós temos muitas ferramentas. Né? Hoje a polícia é um sistema aberto. Né? Nós montamos aqui a última ferramenta importante aberta, que é o Sistema de Polícia Judiciária, que é o SPJ, que substitui o famoso RDO. Né? É uma ferramenta que possibilita um número imenso de pesquisa. Né? Nós temos hoje os inquéritos policiais que são levados a efeitos pela Polícia Civil são todos digitalizados, não tem mais papel praticamente. Né? Então, nós estamos realmente com ferramentas de apoio à investigação de alto nível.
os recursos materiais têm chegado. Tá? Então, nosso gargalo, infelizmente, ainda é a defasagem de recursos humanos nas diversas carreiras policiais. Doutor, só já para ir finalizando, né? Já estamos tomando aqui o tempo do senhor, a gente sabe que é uma carreira corrida, mas a gente sempre comenta aqui sobre um assunto que é suicídio na área policial. Até vai vir aqui uma psicóloga que vai estar comentando sobre esse assunto. O concurso da Polícia Civil é um concurso muito procurado, às vezes 900 vagas para investigador, então é um concurso muito procurado. O senhor, como gestor, então o senhor tem esse conhecimento da sua unidade e de outras unidades. O que o senhor pode dizer sobre essa questão do suicídio na área policial, na instituição do senhor? Como que o senhor pode dizer estatisticamente? E o que o senhor acha que influencia para que isso aconteça? Olha, o suicídio na atividade policial, não só na Polícia Civil, né, de uma forma geral, hoje se discute muito isso aí. É como a gente já, nos blocos anteriores do nosso bate-papo aqui, a gente já discutiu, a gente já passou. A nossa atividade ela é estressante. Né? Eu costumo dizer que realmente o sujeito, para poder entrar no quadro, o ideal para o sujeito entrar nos quadros da polícia, seja ela polícia penal, polícia militar, polícia civil, polícia federal, né, precisa de um bom exame psicotécnico. Porque aqui nós vamos trabalhar sob pressão, nós vamos ver, nós vamos sentir, nós vamos passar por situações que a maioria das pessoas não vão passar a vida inteira. E a gente às vezes vai passar, não cotidianamente, mas vai passar recorrentemente, né, de forma recorrente. Né? Nós vamos trabalhar sempre sob pressão. A gente vê, qualquer filme policial minimamente bem feito, a gente vê que é difícil. Né? É no mundo inteiro assim. A pressão é grande, é comum policiais às vezes ter que separar da mulher, porque a nossa vida é muito corrida, muito acelerada, né? Porque eu falo, é uma profissão difícil. Se você achar que você quer ser polícia de verdade mesmo, que vai ser uma profissão fácil, não vai ser fácil. Ela pode ser prazerosa, e para mim foi, né? Ainda é, né? Se bem é verdade que eu não faço propriamente mais polícia, né? Vamos dizer assim, como eu expliquei, eu sou mais um gestor hoje, né? Mas ela é estressante. Então esse fenômeno do suicídio nas carreiras policiais é uma coisa que todos precisam ficar atentos. Né? A nossa Polícia Civil, nós temos um departamento chamado DAP, Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil. Ele tem um serviço disponível para os policiais, só que tem que ser voluntário. Ninguém pode ser mandado para lá à revelia. Tá? Ele dá assistência, né, para as pessoas. Né? Agora, tudo é uma parceria. Né? Não só chefia, mas como familiar, como colegas de trabalho. Né? Enfim, tem que perceber e fazer encaminhamento. Hoje o policial não tem dificuldade nenhuma de se afastar, se for preciso, para tratar de problema psicológico. Problema nenhum. Né? Ele passa lá no pronto-socorro, no médico, dá um atestado, né? Ele pode se tratar tranquilamente. E temos também no âmbito do DAP um serviço de atendimento psicológico para ir tratar exatamente desse tipo de situação, mas a pessoa precisa querer. Tá? Né? Falando ainda dessa questão de pressão do dia a dia do trabalho, agora uma pergunta mais pessoal. Como que o senhor tinha alguma técnica, algum ritual, algo para o senhor chegar em casa depois de ter elucidado um caso complicado, sei lá, de homicídio, que teve comoção? Como o senhor tinha alguma técnica para chegar em casa e conseguir descarregar isso? Porque a gente sabe que isso vai acumulando e vai abalando o psicológico de alguns. Né? Vou dizer uma coisa. A minha esposa é escrivã de polícia. Trabalha na polícia. Você vai ver como é que é as coisas. Ela é escrivã de polícia. Ontem ela fez 20 anos de atividade policial. 20 anos. Eu não levo meus problemas da delegacia seccional para casa. Fica comigo. Primeira coisa. Eu não sei se isso é certo ou se é errado. Mas eu não discuto com ela, não falo com ela. Se eu estou tendo algum problema, alguma coisa que eu preciso gerir, uma coisa desagradável, eu não levo para casa. Às vezes ela até mas não sei o que, está emburrado, está fechado. Né? E às vezes eu até tenho vontade de falar, não falo. Falo, fique quieto. Tá? Eu acho desnecessário. A gente já tem toda a nossa pressão, não sei o que. Você vai passar isso para sua esposa também? Deixa, eu seguro a onda. Né? Enquanto eu estiver aguentando, eu vou levando. Né? Então, assim, eu particularmente lido assim.
Eu não compartilho o problema da polícia em casa. E há que se ter um controle muito Não bem sei emocional, se esta né? é a melhor forma. Né? Não sei te falar, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Sou polícia. Eu não sei. Eu só sei que, assim, é estressante. Tem dia que você chega com as costas assim que tá ardendo de tanto estresse. Tá tudo duro. Às vezes tem dia que tem que tomar relaxante muscular, às vezes até tem que tomar algum medicamento até para dormir, para você poder relaxar e dormir. Mas eu não fico compartilhando esse tipo de coisa. Nem com a minha mulher, que é policial. Você imagina, com o filho, com outras pessoas, não vou compartilhar. Tá? Isso é um problema meu. Se é o certo ou não, não sei. Né? Eu já estou agora bem próximo da aposentadoria. Né? Se tudo der certo aí, né? Aí mais 1 ou 2 meses no máximo eu estou buscando minha aposentadoria. Eu já tenho direito a um bom tempo, né? Já tenho tudo agregado, né? E foi a forma que eu encontrei de trabalhar na polícia, né? Sem ficar compartilhando esses outros problemas com terceiro, né? E é assim, né? Não sei se vai ser melhor para o outro também esse mesmo meu procedimento, né? Acho que as pessoas são diferentes entre si. Tem gente que gosta de se abrir, né? E se não se abrir fica pior. Eu já não gosto, eu sou mais reservado. Doutor, eu queria agradecer a presença do senhor aqui hoje no nosso podcast, né? O senhor aceitou nosso convite, né, de pronto. E para nós hoje aqui, eu costumo dizer que foi uma aula de como ser um policial, né? E nós não conhecíamos o senhor pessoalmente. E para nós, escutando seus relatos aí, inspirou nós a continuar mais firme na carreira e ser uma pessoa determinada igual o senhor foi e está sendo durante a sua carreira como policial, como delegado e como delegado seccional. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês, né, porque a gente costuma falar com polícia, eu costumo dizer que a gente passa a noite, né, inteira, se for o caso, né. A polícia é um assunto sem fim, né, ainda mais quando você pega a polícia com polícia, né. Mas enfim, é uma carreira bacana para quem gosta, repito. Você que está aí do lado de fora, vou insistir, procure saber. Isso aqui não é ser funcionário, com devido respeito ao funcionário público, ao servidor público. Né? Nós somos servidores públicos acima de tudo, mas é diferenciado. Aqui, né, ser policial, especialmente penal, né, pessoal que está mais na linha de frente, policial militar, policial civil ainda um pouco menos. Né? Trabalha um pouco menos na linha de frente. Né? Mas todos eles, né, vão sempre trabalhar sob pressão, né, sempre vão ter plantão, principalmente nos primeiros 10, 20 anos da nossa carreira. Né? Sempre vocês vão assim, a nossa vida vai ser sempre muito trabalhosa. Né? Vai ter momentos de prazer, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de felicidade, momentos de revolta, né? E momentos de muita satisfação. Isso é um mix, né? Polícia é um mix de emoções, né? E, enfim, né? Eu não conseguiria definir. É impossível definir a polícia com meia dúzia de palavras, né? E quem é policial sabe disso. Você não consegue. Defina aí o que você acha da polícia com meia dúzia de palavras. Não dá, né? Porque é uma mistura, né? Uma coisa muito... Só quem está aqui sabe o que eu estou dizendo. Só quem está no meio dela, aí de 10 a 20 anos, já na carreira, sabe o que eu estou querendo dizer. Né? A gente passa tantas e tantas coisas que é diferente. Polícia é diferente. Um abraço e o que é inspirador para a gente é ver o senhor ter passado por todas essas etapas, chegar um gestor e ainda falar com tanta empolgação, e isso traz para a gente um gás para seguir em frente. É uma inspiração. E acredito que é uma inspiração a todos. Então eu já agradeço ao senhor e a gente finaliza aqui esse programa. E o pessoal, se inscrevam no canal, compartilhe. Muita gente pedia a entrevista com o doutor, e o doutor prontamente se dispôs a vir aqui. Então se inscrevam, compartilhe e até a próxima.